E aí, pessoal, para complementar a nossa aula, para fechar a nossa aula, iremos exercitar, fazer algumas questões sobre o assunto que nós abordamos, certo? Então vamos lá. Primeira questão. Os impalas são antípodes que apresentam grandes chifres em espiral no macho. Esse chifre pode atingir até 92 centímetros de comprimento. Quando se sentem ameaçados, eles fogem dando saltos que podem atingir até 10 metros de distância. A altura dos saltos também é impressionante, podendo alcançar até 3 metros de altura. Esses animais conseguem alertar os outros do rebanho que existe perigo por perto, através da emissão de sons. Ao ouvir o alerta, todo o grupo sai em fuga. Ao descrever essas características do impala, estamos falando sobre a cadeia alimentar do impala, o habitat do animal, o nicho ecológico do animal, a teia alimentar do animal. Pessoal, cadeia alimentar não falamos. O habitat falamos, mas o habitat é o local onde ele vive. O nicho ecológico é as características de onde ele vive, do que ele faz nesse habitat. Então falou aí as características, né? Ele tem chifres, ele atinge 10 metros de distância o seu salto, com a altura de 3 metros, avisa o rebanho através de emissão de sons. Então isso é nada mais nada menos do que o nicho ecológico do animal. Não é simples? Vamos passar aqui para outra questão. Segundo o projeto Tamar, as tartarugas cabeçudas vivem em alto mar quando filhotes e juvenis. Já os adultos vivem em áreas de alimentação situadas em profundidades entre 25 e 50 metros. Marque a alternativa que indica corretamente o nome do conceito ecológico tratado na afirmação acima. Cadeia alimentar já não sabemos o que é. A teia alimentar também sabemos o que é. Então, para vocês, falamos aí sobre o habitat ou sobre o nicho da tartaruga cabeçuda? Claro, pessoal, que falamos sobre o seu habitat. Ele vive aonde? Em alto mar. Não falamos nenhuma características. Não falamos o que ele come, não falamos aonde ele reproduz, não falamos nada disso, né? Não falamos quem são os seus predadores, não falamos não. Falamos apenas do local onde ele vive, aonde? Em alto mar. Isso significa que é o seu habitat natural. Mais uma pergunta. O mico-leão dourado e a onça pintada são animais encontrados em um bioma muito ameaçado, a Mata Atlântica. O mico-leão dourado é um animal onívoro que se alimenta de frutos e pequenos animais, enquanto a onça é um animal carnívoro, feroz, que apresenta dentes fortes, capazes até mesmo de quebrar cascos. Então vamos lá. A respeito dos conceitos ecológicos tratados acima, marque a alternativa correta. Alternativa A. O mico-leão dourado e a onça pintada apresentam o mesmo nicho ecológico. O mico-leão dourado e a onça pintada apresentam o mesmo nicho ecológico e o mesmo habitat. O mico-leão dourado e a onça pintada apresentam o mesmo habitat? Sim, apresentam o mesmo habitat. Mata Atlântica. E diferentes nichos ecológicos? Sim, diferentes nichos ecológicos. Se fossem iguais, o macaco, o mico-leão dourado, no caso, seria o quê? Carnívoro, né? E no caso ele não é carnívoro. Então, alternativa C. Tranquilo, pessoal? Vamos para mais uma questão. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando respectivamente aonde pode ser encontrada é o seu habitat. E o que ele faz no local onde ele vive, né, que é o seu habitat, se chama nicho ecológico. Alternativa B. Mais uma pergunta. Tem um aqui. Os fungos apresentam grande aplicabilidade econômica e também ecológica, né? Ecológica porque eles estão no meio ambiente e econômica por causa dos cogumelos, né? Champignon. Entretanto, alguns provocam doenças no organismo, como foi falado. Assinale a alternativa que não apresenta uma doença causada por fungos. Pé de atleta é fungos, criptococose é fungos,
Pano branco é fungos. Então, tuberculose, que são aquela tosse com catarro, né? Aquela tosse seca, que isso passa muito tempo, ali é bactéria, tá certo, pessoal? Então, alternativa D. Mais uma questão para nós finalizarmos a nossa aula aqui de hoje. Associe as doenças abaixo listada aos seus respectivos micro-organismos. 1. Gripe. 2. Micose. 3. Pneumonia. Eu tenho bactérias, vírus e fungos. Agora marque a alternativa correta. Bactéria é o quê? Gripe, micose ou pneumonia? Hein? Pneumonia, né, pessoal? Bactéria causadora da doença chamada pneumonia. Gripe é vírus, todos nós sabemos que gripe vem através do vírus. E a micose vem através dos fungos. Então eu tenho aqui três. Deixa eu listar aqui, ó, que vai dar para listar para nós aqui, ó. Então aqui eu tenho 3. No vírus eu tenho 1, no fungos eu tenho 2. Então pra gente vai ser 3, 1, 2. Tem algum 3, 1, 2? Alternativa D, né, pessoal? Então vamos apagar tudo e vamos ver se realmente essa é a resposta correta. Alternativa D. Vamos ver se tem mais uma questão. Pronto, pessoal. Então a nossa aula fica por aqui. Resolvemos aí algumas questões sobre o assunto que foi tratado. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.